Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Eu sou Yuri Andreas Reblin e estou falando diretamente do canal Pedra da Eternidade. E não, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo que você não errou de canal. Eu fui convidado pelo Tecno Comics Studios como anfitrião para apresentar a vocês a próxima história. Fizemos uma pausa nas aventuras de Billy Batson justamente para contarmos agora a origem do misterioso mago Shazam e de seu ex-discípulo Adão Negro em um passado distante. Nós conheceremos os eventos que desencadearam a escolha futura do nosso querido Capitão Marvel e de nossa querida família Marvel. Escrita e desenhada por Jerry Ordway e agora adaptada em quadrinhos cinéticos pela Tecno Comics, preparem-se. Peguem sua pipoca e se acomodem confortavelmente no sofá. Inscrevam-se no canal e deixem já seu joinha antes que a emoção tome conta de seus corações e de seus olhos. E digo, vai tomar. E claro, para saber mais sobre os bastidores de nossa querida família Marvel, é só ir lá me acompanhar no canal Pedra da Eternidade, tá bom? Fiquem bem e aproveitem o show, porque vai ser inesquecível. O Poder de Shazam, 4ª temporada. A origem do Mago e de Adão Negro. Versão brasileira, Tecnocomics Studios. O que é o tempo para seres que têm vivido incontáveis eras? Acaso os séculos lhes fizeram esquecer de quem realmente são? Esta é a narrativa da origem do mago Shazam e de como ele foi escolhido para a sagrada missão de zelador da Pedra da Eternidade. Pois até mesmo os imortais podem errar em suas escolhas, como ocorreu com o mais amado discípulo do mago, aquele que se tornou o cruel Adão Negro. E assim foi. Há 9.000 anos, quando um jovem menino, ao retornar ao acampamento após assistir ao nascimento de um cordeiro, encontrou seus pais mortos, assassinados por nômades salteadores. Aquele menino era Jebediah de Canaã, que posteriormente seria revelado como o guardião da Pedra da Eternidade. Sua fraqueza mortal manifestou-se em seu sofrimento, raiva e desconsolo. Ele clamava aos céus. Por quê? Mas seu clamor foi respondido pelos deuses. Um trovão desceu dos céus. Por que não? Tu suplicas por terras férteis, para o pasto de teus rebanhos, plantações abundantes para o teu sustento, e depois machucam uns aos outros, e ainda ousam perguntar: por que os deuses são tão silentes? Por que então nos perguntas? Fala, ó criança, o que deseja que façamos? Não me digas que queres que massacremos aqueles que tiraram a vida de tua família. Apavorado, o menino escondeu-se atrás de uma grande pedra partida ao meio pelos deuses, mas sabia em seu coração que não buscava vingança. O deus Lumion disse: Estás com medo? Isso é bom. Há muito o que temer em convocar os deuses. Dê um passo à frente e fale. Jebediah de Canaã então contou-lhes que desejava formalizar uma aliança com os deuses. Diante disso, outras vozes se juntaram, perguntando qual seria o propósito dessa aliança. Num lampejo de luz solar, as faces dos deuses se revelaram ao menino, que teve de proteger seus olhos para não se cegar. E ele disse-lhes que desejava prevenir e evitar que a tragédia que acometera seu clã se repetisse. O solo começou a tremer aos pés do menino, causado pela risada de Voltar, ironizando a espontaneidade e ingenuidade que acabara de ser dita. Então, Elbiam, com voz de vento, dirigiu sua atenção ao menino. Desejas
que restauremos a vida de teus pais. Não mintas aos deuses. O deus Arel ponderou as palavras do jovem Jebediah e desafiou-o. Dize-nos, jovem, como poderias prevenir que essa violência acontecesse novamente? Desejas que sejam massacrados todos os bandidos que se misturam aos nômades? Temendo a ira dos deuses por invocá-los frivolamente, uma ideia começou a se formar na mente do jovem. Jebediah pediu a cada um dos deuses uma dádiva, uma fração de seus atributos especiais, para que ele os usasse sempre que fosse necessário. Lumion silenciou-se e voltou-se para o conselho dos deuses, como se estivessem em uma reunião telepática, vedada aos ouvidos humanos. Finalmente manifestou seu voto. Eu proponho que façamos o que pedira, com a condição que revoguemos o trato caso se prove indigno de nosso dom. De forma humilde e reverente, o jovem Jebediah agradeceu a todos os deuses. Lumi interrompeu aquele gesto e disse: Agradecimentos devem ser guardados até o dia em que o que foi feito se prove uma bênção e não uma maldição. Com isso, os deuses deram seus dons, cada um descarregado num brilho cegante de raios. A força de voltar, a sabedoria de Lumion, a velocidade de Arel, o poder de Ribalvei, a coragem de Elbian, o vigor de Marsus. Daquele dia em diante, Jebediah não seria mais um garoto, mas muito mais do que um homem, e os deuses lhe responderam em uma só voz. E combate o mal. pois agora és um campeão de todos os homens. E que assim seja. E que assim seja. O campeão dos deuses iniciou sua jornada perseguindo criminosos, embora nunca tenha descoberto quais foram os responsáveis por sua tristeza. Mesmo assim, isso não importava. Ele obedecia às leis, especialmente as divinas, e as seguia rigorosamente. O medo da violência finalmente diminuiu, e o campeão fez um tratado permanente com todas as tribos e clãs. Agora, tendas davam lugar a estruturas de tijolos, e uma nova sociedade de paz começava a ser construída à medida que os feitos daquele que foi tocado pelas mãos dos deuses passaram a ser conhecidos. Uma fagulha acendia em seu peito. Em verdade, não tardou para que o campeão se sentisse acolhido como um verdadeiro deus entre os homens. Os gratos habitantes não o deixavam passar necessidades. Até que um dia ele foi tocado pelo pecado da luxúria. Era tarde demais quando percebeu a sucumbência da carne. Do enlace daquela noite irreversível, nasceram dois rebentos, um menino e uma menina, com olhos hipnotizantes como os de sua mãe. Os deuses se enfureceram e a consorte infernal mostrou sua verdadeira forma e foi banida com seus filhotes de volta ao reino abissal que a gerou. As crias do inferno tiveram nomes: Lorde Satanus, que viveu em reclusão e cuja neutralidade na Guerra Santa sempre foi um mistério, e Blaze, que sempre nutriu ódio por seu pai, dedicando-se a destruí-lo, assim como expandir seus domínios nos reinos do Hades. Com todas essas consequências, os deuses se certificaram de que seu campeão aprendesse uma lição, e principalmente a lição quanto sua condição de mortal, e que estava sujeito às mesmas fraquezas de todos os homens. A partir daquele dia, ele resolveu lutar com mais afinco contra todas as tentações, aprisionando as 7 personificações dos pecados que corrompem os homens. Todavia, o maior desafio do campeão estava por vir. A ele foi confiado o trabalho de parar o terror, o pecado e a perversão, as 3 faces do mal no corpo de uma fera. Mesmo com o vigor adicional de todo o seu espírito e seus atributos,
O campeão precisou da assistência dos deuses para aprisionar aquela fera. A velocidade de Arel e o vigor de Marzosh permitiram criar um redemoinho que prendeu o demônio, enquanto os demais deuses abriram um portal dimensional para a eternidade, onde a fera foi depositada num pedaço de rocha advinda do próprio Hades. Uma outra rocha igual, desta vez vinda dos paraísos, deixou a criatura prensada com tanta força que chegou aos limites permitidos pela força de Voltar e pelo poder de Ribalvei. Então, a Pedra da Eternidade se formou. Dentro da Pedra da Eternidade, o campeão acenou aos deuses, perguntando-lhes quem iria vigiar o mal naquele lugar. Os deuses contaram-lhe que era seu destino ser o guardião da Pedra da Eternidade e que quando sua missão estivesse terminando, ele deveria ter um escolhido digno para sucedê-lo naquele trabalho. Assim, ele passou a se autoproclamar de Shazam. Há 1000 anos atrás, durante o reinado do faraó Ramessés II, que Shazam, agora um alto sacerdote, encontrou finalmente um nobre chamado Tet Adam como possível sucessor. Tet Adam, um dos muitos filhos do faraó, tinha impressionado o mago com sua justeza e decência. Eis que Shazam procurou dar a Tet Adam seus próprios poderes e disse ao príncipe para que dissesse o seu nome. Fale meu nome. Shazam! Mas a rainha e demônia Blaze fez com que os poderes do mago fossem refletidos ao nada e redirecionou a Adam outra fonte de poder, originada da aliança de Blazes com o deus Set, presenteando-o com os poderes roubados das divindades Shu, Heru, Amon, Zerut, Atom e Mehen. Tete, Adam, agora conhecido como o Poderoso Adão, passou a ser o legítimo sucessor com a concessão daquela palavra mágica. Durante um bom tempo perdurou a concórdia e paz naquele reino, na liderança do Poderoso Adão, sob os olhos distantes mas vigilantes do mago. Este presenciara quando ele salvou centenas durante o transbordamento do Nilo. O mago também presenciou quando Adão recebera a mais alta honra do faraó por celebrar um tratado de paz com Itas, os maiores inimigos do Egito. Finalmente, após a morte do faraó Ramessés II, Shazam deixou o Egito rumo ao firmamento, certo de que o poderoso Adão continuaria sua missão de paz na terra. Mas assim como sua mãe, Blaze, a maldita filha do Shazam, tomou forma de uma donzela em perigo, e assim passou a encantar e macular a mente do tolo do Adão. Em pouco tempo, o poderoso Adão se convenceu de que ele quem deveria tomar lugar do faraó, reinando ao lado de Blaze. Um reinado de sombras, de intolerância e violência pré-ordenada surgira no coração do Egito. Mas ao tomar conhecimento da traição que sofrera, o mago Shazam despachou magias que nem mesmo Blaze estava preparada. Era para tu seres o escolhido, Adam, mas tens o coração negro. E retomou assim os poderes de Adão. Assim, privado de seus poderes, rapidamente Adam passou a envelhecer de forma natural, com seu corpo ressecando em segundos, até se tornar um cadáver. Agora, chamado de Kem Adam, ele foi sepultado no templo de Ramessés II, em Abu Simbel, e enterrado em seu sarcófago com o seu escaravelho entalhado. Assim, seu talismã de poder foi posto fora de alcance para sempre com sua morte, ou assim pensou o mago. Oração do Guardião. Ó grandiosos deuses do firmamento, que a dor transforme-se em coragem pura, dai-me a força, sabedoria e alento. Que bem, onde eu vou morar? Para que o mal enfrente sem censura, que a justiça guie cada movimento,
Venha comigo. E a paz prevaleça em cada aventura. Onde nós estamos indo? Guardião serei, com vosso consentimento, da Pedra da Eternidade, com bravura. Isso não é um sonho. E você, Billy Batson, é mais novo do que eu esperava. Livrai-me das tentações e fraquezas, protegei-me do orgulho e da vaidade, para que sirva com todas as certezas. E quando a hora de partir me chame, deixai-me um digno sucessor de verdade, para que a luz nunca se apague, ó grande nome. Blá, 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 blá.